Ô, Franco, você sempre foi um cara muito... Pode. Você sempre foi um cara muito envolvido com os esportes além do futebol, né? E eu sei, todos nós sabemos aqui, a sua loucura e o seu sonho de cobrir Jogos Olímpicos, né? E porque além de tudo, você é um conhecedor profundo dos outros esportes, né? Foi por muito pouco, né? Foi por muito pouco. Queria que você contasse essa história de um negócio que foi frustrante e todos nós ficamos muito, muito tristes com o que aconteceu. Nós sentimos. E né? se você ainda mantém esse sonho agora como narrador? Só um parênteses aqui para o pessoal saber o tanto que o Rodrigo gosta de esporte olímpico, que o tanto que ele é fascinado em esportes. Nós temos um grupo de 5 ou 6 pessoas. O grupo chamava Tóquio 20, agora chama Paris 24. Aí quando tem a Olimpíada de Inverno a gente muda o nome do grupo. 5 ou 6 caras só, né? A gente manda ali a tabela do pré-olímpico do vôlei. Eu mando isso, as coisas que são mais, que a gente acompanha mais. A Rodrigo manda de madrugada, nosso time de badminton não vai pra Paris não, porque perdeu o jogo. Isso é verdade, não é piada não. O Brasil tentou uma vaga no Slation Motorcycle da Olimpíada de Inverno, mas não conseguiu. Ele manda o link do site, eu sempre clico pra acompanhar. Só ele acompanha, só ele sabe. Aí ele sabe do K2, do K4 da canoagem, sabe de tudo que acontece. Então, cara, assim, ele realmente gosta de esporte olímpico. Não é pela profissão, não é porque era repórter e agora narrador, mas segue no Fusca. E tem, antes de você ainda, vou dar mais um detalhe que é muito legal. O Franco é um cara... Franco é um cara fora da curva, assim. Então, fala professor de português, né? E fala inglês perfeitamente, fala espanhol perfeitamente. E aí ele virou... Né, quando falou assim, as Olimpíadas vão ser em Pequim. Putz, eu preciso ir para Pequim, cara. Então o que você vai fazer? Vou aprender mandarim. Mandarim. Cara. O cara fala mandarim. Entendeu? Então é uma doideira, uma coisa dessa. Hoje em dia eu quero saber como é que tá o francês. Já estou estudando. Estou estudando francês. A Olimpíada de Londres você foi assistir como espectador. Você estava em Londres, a Olimpíada de 2012. Essa história é antiga, né? História, na verdade, assim... 92, a gente fez uma viagem pra praia, né, e tal, e aí choveu muito, choveu todos os dias. Então eu e meu irmão, a gente ficava dentro do hotel, sem nada pra fazer. Aí o que a gente ia fazer? Tava tendo a Olimpíada de Barcelona, ligava a TV, 4 horas da manhã, primeira transmissão, Álvaro José com Luciano do Vale, as piscinas de Picornel, as imagens da natação, Gustavo Borges, Matt Biondi, Alexander Popov. Começou assim, cara. Começou na natação. Aí passei a gostar de tudo. Assim. Então sempre quis ir pra Olimpíada. Já tentei como voluntário pra Olimpíada de Atenas em 2004. Não rolou, né? Não rolou por uma questão lá. Na época, a comunicação, viu, gente? Acredite, era eficiente. Por e-mail. Era o que tinha. Não tinha WhatsApp, tinha nada. Era por e-mail e carta. E aí chegou uma carta falando, olha, você foi aprovado no processo seletivo aqui para ser voluntário atento. Falei, beleza, já era estagiário da TV e tal, negociei a folga lá e tal, olhando passagem, e eles iam mandar uma segunda carta dizendo que onde que eu tinha que me apresentar, o dia, a hora certinho e tal. Essa carta nunca chegou. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou baixar lá sem saber como ir e tal. Aí eu desisti. E aí, um mês depois da Olimpíada, chegou uma outra carta, que é um certificado... Que você trabalhou lá. Me parabenizando por ter sido voluntário nas Olimpíadas de Atenas. Devia ter ido, né? A Raquel Franco tá falando aqui que é testemunha. Um beijão pra Raquel. Conhece a Raquel Caçula, linda, tá com o Ravizinho, meu sobrinho novinho, chique. Tá aí, ó, de olho. Beijo. Bora... Se inscreve lá, Raquel. Se inscreve aí no Bora Pra Resenha. Aí que o ódio aumentou e aí que a vontade aumentou ainda mais. Aí minha resposta a isso foi me matricular numa aula de mandarim para estudar para 2008. Em 2008 também fiz o processo de seleção para ser voluntário, mas acabei optando por não ir. Aí foi uma escolha minha porque eu tinha um contrato temporário com a Globo na época e aí abri mão das férias e da viagem para ter o contrato definitivo, né? E aí foi assim, aí em 2012 em Londres, aí eu fui, né, como turista. Fui com a minha irmã, fui com o Bambu, meu amigo e tal, foi muito legal. 2016, aí realizei o sonho, né? Trabalhei na cobertura do futebol em Belo Horizonte, né? E foi legal, foi uma experiência interessante, beleza, mas assim... Mas não é. Poxa, quero mais, sempre sonhei mais, batalhei mais e tal. Ainda tem esse sonho como narrador. Não, mas calma, conta a história das Olimpíadas. Tem 2020 que virou 21. Aí, bom, 2021, a Olimpíada de Inverno em Pequim foi em 2022.
fevereiro do ano passado. E, poxa, a Globo tem um time de repórteres muito recheado. É muita gente boa. É Carlos Gil. Só um negocinho. Isso foi para a Olimpíada de Inverno? Foi de inverno. Ah, tá. Achei que isso Inverno. Não foi Tóquio. Foi na China. Verdade. Foi em Pequim no ano passado. Poxa, tem muita gente boa. Guilherme Roseguini, Marcelo Correge. É um funil, é muito grande. E assim, cada vez menos pessoas vão para esses eventos. Numa pandemia, muito menos. Mas assim, eis que até quando eu não esperava tanto mais, assim, né? Achei que já tinha passado o tempo. Veio a convocação, né? Vem um e-mail assim, né? Fala, ó, convocados aqui para a Olimpíada de Pequim de Inverno 2022 e tal. Aí 3 repórteres, aí tava meu nome lá. É você e mais quem? Era eu, Zé Renato Ambrosio, lá de São Paulo, maravilhoso. Ótimo. E o Sensacional. Guilherme Roseguini, cara. É. Pô, Roseguini, cara, Pica. papa da coisa. Aí foi, pô, legal demais, né? Quem diria que aquele mandarim ia Mas foi servir de pra alguma surpresa, coisa, não né? te falaram antes? Cara, surpresa. Chegou o e-mail pra você? E-mail. É igual convocação pra E-mail. Copa do Mundo. É. E-mail, cara. E-mail. Aí tá, pô, cara, eu fiquei assim. Fiquei feliz demais, cara. Fiquei feliz demais. Aí isso era outubro, aí já começou toda a preparação e tudo pra Olimpíada de Inverno. Era uma época que a China estava passando por um pico de pandemia muito, muito forte. Eles estavam extremamente restritos. Turista não entrava, né? Só chinês circulava na China. E aí tinha As uma Olimpíadas série. seriam sem público, né? É, Foram sem não, teve um pouco de público, mas só local. E a maioria das competições sem público. Mas algumas teve alguns convidados, né? Aí, beleza. Para entrar na China, você tinha que fazer um teste de Covid 72 horas antes e outro 48 horas antes do embarque. Chegando lá, na chegada já tinha outro. E todo dia tinha um teste. A Globo, como prevenção, pegou todo mundo, as 10 pessoas que iam para a China na cobertura, e fez uma quarentena de 14 dias com essa pessoa. Essas pessoas foram para casa, eu inclusive, trancado em casa, Sem contato antes com, da viagem. inclusive com família. Com nada. Sem contato com ninguém. Ninguém. Bom, eu fiquei 14 dias em casa. Nesses 14 dias eu recebi 2 deliveries e a mala que a minha irmã me emprestou. Que era uma mala maior e tal, que eu já tinha recebido e o uniforme, né? Tem lá em casa ainda o uniforme e tal. Que merda. Não tive sintoma, não tive nada. E mesmo assim, meu teste deu positivo. Eles iam na sua casa fazer o teste? Um laboratório credenciado pelo governo chinês foi lá em casa, coletou a amostra e o meu primeiro teste deu positivo. Nossa. Quando o primeiro 72 horas de antes. viagem. Quando o primeiro deu positivo, falei, pô, será que é um falso positivo? Né? Era o PCR, né? Mais difícil, né? Aí pensaram assim, olha, a partir de agora mudou a regra. Agora você vai precisar de 2 testes negativos para você poder viajar. O do dia seguinte deu negativo. Eu falei, pô, o de ontem foi um falso positivo, então, beleza e tal. Só que aí começou um calvário de dia sim, dia não, era positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Até que chegou um ponto que a TV precisava mandar outra pessoa, porque a equipe já era reduzida. Ficar com um a menos lá, aí acabou mandando o Richard Souza depois. Que é maravilhoso também. E aí acabei ficando para bom trás. Assim, eu não sei o que aconteceu até hoje. Eu cheguei a fazer testes em outros laboratórios, também deu esse parâmetro positivo e negativo. E, enfim, o meu irmão é infectologista e tal, a gente ficou conversando na época. Ele acha que pode ser contaminação antiga. Tipo, em algum momento para trás eu peguei, não tive sintoma, não tive nada, e o PCR estava pegando vestígio do vírus. Porque o teste do PCR, explicando a grosso modo, é o seguinte: eles pegam a amostra e fazem tipo ciclos. Eles rodam essa amostra até dar a luminescência. Se rodar mais de 35 vezes e não dar a luminescência, eles já, lá nos Estados Unidos, na época, já nem consideravam como positivo. O meu estava dando 38 ciclos para aparecer alguma coisa, 42. Porque o diretor do laboratório, sensibilizado com a minha situação, ele passava
meu exame na frente, às vezes, para dar o resultado mais rápido, entendeu? E dava o detalhamento. Normalmente vem para você, positivo ou Sim, só negativo. resultado. Para mim era, olha, agora foi com 38 ciclos. Nossa. Tipo assim, em parâmetro americano, nem daria pegava, positivo, nem era entendeu? mais. Mas por fim, o Caralho. sonho de cobrir a Olimpíada fora foi adiado. E eu, assim, tem explicação. Vai acontecer. Merda, As fiquei coisas triste são demais. como tem que ser, entendeu? Não tem o que fazer, cara. É uma coisa assim, vou levar pra vida, mas com Lembra o que você foi sonho, convocado. com o sonho renovado. Não, já foi um baita reconhecimento. É, Isso. Caramba. Mas enfim, E quem como sabe na- agora como pois narrador? é, isso que eu ia falar. O problema do narrador é que nem sempre o narrador viaja. Não, né? pouquíssimos viajam, É. né? Pouquíssimos viajam. Se o funil de repórter já é Já é estreito, ruim. imagina o de É, mas narrador. num funil.